A expressão sonhos proféticos é bastante comum. Normalmente, as pessoas acreditam que os sonhos são sonhos, cujos eventos se repetem estranhamente na vida. As pessoas têm uma atitude mista em relação aos sonhos proféticos. Alguém acredita neles incondicionalmente, alguém não acredita, achando que essas coincidências são aleatórias. O que são sonhos proféticos? Em meu primeiro artigo, apresentei uma classificação dos sonhos. Eles podem ser curativos ou de pesadelo, e há alguns sonhos nos quais a maioria das pessoas que está mais interessada. Alguns deles são chamados de sonhos de ter sonhos. Em um sonho, há alguns eventos que, muito provavelmente, se repetem na vida real. A peculiaridade desses sonhos é que geralmente são situações negativas, sonhos com um sinal de menos. Há uma atitude de que esses sonhos são prenúncios de várias situações negativas que não podem ser evitadas. Quando as pessoas vêm aos meus seminários, na maioria das vezes dizem: Irina, me ensina a parar de ver esses sonhos. Não queremos ver nosso futuro. É difícil e assustador. Sabemos que isso vai acontecer e não há nada que possamos fazer. Acho que devemos primeiro explicar como tudo isso se torna possível e de onde vêm esses sonhos proféticos. Em primeiro lugar, como você pode saber se é exatamente um sonho profético? Em meus seminários e artigos, sempre digo que é muito importante manter um diário de sonhos para começar e, depois de 3 ou 4 meses, você aprenderá a distinguir entre um sonho profético e outros sonhos. Ao manter um diário de sonhos, você se tornará rapidamente um sonhador experiente e poderá desenvolver sua própria classificação pessoal de sonhos. Isso permitirá que você determine com precisão qual sonho pertence aos sonhos comuns, sonhos cotidianos ou kármicos, e qual sonho será um sonho profético. Você aprenderá a distinguir esses sonhos dos outros. Eles terão um cheiro especial, um sabor especial, uma atmosfera especial. O tipo de peculiaridade que você pode notar quando registra regularmente seus sonhos. Você poderá perceber que esses sonhos têm sua própria periodicidade. Por exemplo, quando lemos um programa de TV, sabemos que nossa série de TV favorita começa em tal e tal horário e tal canal. O mesmo acontece com os sonhos. E essa periodicidade pode ser diferente para cada pessoa. Alguns os têm 3 dias antes, outros 3 meses antes. Outros 3 semanas ou 3 anos antes do evento. Eu tenho os sonhos mais fortes, que não podem ser alterados, com vários anos de antecedência. E isso não é por acaso. Mas se um sonho ocorre vários anos antes do evento real, é realmente difícil identificá-lo sem um diário de sonhos. Afinal de contas, você pode não se lembrar de um sonho que ocorreu vários anos antes. Sim, no início pode ser difícil aprender a sonhar sem ter desenvolvido habilidades. Se você não tem uma capacidade natural de se lembrar de mensagens noturnas, precisa aprender a estruturar seu trabalho com sonhos, para poder distinguir que se trata de um sonho e não de um pesadelo. Por exemplo, um sonho sobre um acidente de trem ou de avião pode ser um pesadelo pessoal sobre o rompimento de um relacionamento ou pode ser um aviso sobre uma possível tragédia. E sem experiência prévia das diferenças na categorização do sonho que revela sua mensagem, ele pode causar tensão e medo. Em vez de ajuda e recursos para a situação que se aproxima, acredita firmemente que é importante reaprendermos a cultura do sonho. Nós nos esquecemos da linguagem dos sonhos. Nossas mães, pais e avós não nos ensinaram a lidar com nossos sonhos. O valor do sonho está ausente há muito tempo em nossa cultura moderna. Mas isso tende a ser verdade para as pessoas que perderam contato com suas raízes. As avós da aldeia e as pessoas que mantêm as tradições de seu povo ou clã geralmente não têm problemas para entender as mensagens dos sonhos. Embora muitas vezes elas nunca tenham lido nenhuma literatura especial, elas simplesmente sabem o que esse ou aquele sonho significa. Falamos sobre isso em artigos anteriores. A propósito, os aborígenes da Austrália e os xamãs da Sibéria dizem que se não entendermos nossos sonhos, não entenderemos a nós mesmos. E entre nossos sonhos, os sonhos proféticos têm seu lugar especial, um diamante especial na coleção de nossas joias da Terra dos Sonhos. Portanto, o primeiro passo é reconhecer que foi um sonho. Isso pode ser feito, repito, com a ajuda de um diário de sonhos. Então, se você tivesse um sonho, qual seria sua primeira pergunta? Eu provavelmente perguntaria: por que preciso saber disso? Porque estou sendo avisado sobre isso? E quem está me avisando? Mais adiante, falarei sobre o Criador dos sonhos e de onde vêm as mensagens noturnas. Muitas vezes acredita-se que um sonho profético é uma espécie de destino, punição, algo que não pode ser evitado. E as pessoas, depois de terem visto um sonho assim, descartam-no ou enchem suas vidas de medo. Em vez de usar os sonhos proféticos como ajudantes e aliados. Em vez disso, esses sonhos se tornam monstros internos, inimigos,
coisas assustadoras que vivem nas pessoas. Daí o desejo de esquecê-los o mais rápido possível. Porque esquecemos os sonhos. Porque muitas vezes as mensagens desses sonhos são extremamente desconfortáveis para incluirmos em nossa realidade diária. Temos medo de saber o que vai acontecer. Mas seria ingênuo acreditar que o criador do sonho é algum tipo de vilão ou demônio. Aqui vou enviar um sonho profético. Deixar uma pessoa sofrer. Sofrer por alguns meses sabendo que tudo isso vai acontecer. Ponto na psicologia clássica. Acredita-se que a fonte de qualquer sonho seja o nosso inconsciente, que é multifacetado e sem limites. Na psicologia de processo, um novo movimento que combinou a metafísica quântica e budista, o inconsciente é entendido como nosso grande eu, uma fonte única, um estado primordial que nunca morreu ou nasceu. Ele é originalmente uno e só é compartilhado por nossa mente limitada e totalmente divisiva. O grande eu não é uma dualidade, que teve diferentes nomes e definições em diferentes épocas e entre diferentes povos. Um dos mais comuns é tal, a essência de tudo. É fonte dos sonhos. E seria incorreto interpretá-lo apenas em um contexto, com base na percepção limitada do nosso pequeno eu, a consciência diurna. Um sonho sempre tem vários níveis de leitura. Se estivermos falando especificamente de sonhos proféticos, o nível mais simples de leitura é a percepção de que sim, isso vai acontecer. Entretanto, essa é apenas a parte visível do iceberg, a leitura superficial e primária. O próximo nível de compreensão da mensagem é a energia do sonho. O estado pelo qual é possível passar por essa situação de forma prática, com o mínimo de autodestruição e preparação. A informação é um recurso precioso que sempre pode ser recebido por meio dos sonhos. Vou-lhe dar um exemplo. Certa vez, uma mulher veio a um de meus seminários, uma sonhadora experiente, que frequentemente tem sonhos. Ela fez um pedido padrão: Ira, por favor, faça com que eu pare de vê-los. Isso é um pesadelo em minha vida. Em meio às lágrimas, ela me contou que há 6 meses sonhou que estava fazendo uma viagem de negócios e, ao mesmo tempo, sua mãe estava morrendo em casa. A mulher tinha uma posição social bastante elevada no trabalho, associada a frequentes viagens de negócios. O sonho a aterrorizou, pois ela percebeu imediatamente que era um sonho da mesma categoria que não poderia ser mudado, e viveu com medo por vários meses. Depois de algum tempo, ela saiu em uma viagem de negócios que não podia ser recusada e, quando voltou para casa, encontrou um cadáver de 3 dias de idade de sua mãe em seu apartamento. Essa mulher veio ao seminário em um estado de depressão, de terror. Durante a história, ela teve de interrompê-la periodicamente, pois as lágrimas e a dor a impediam de falar. Começamos a trabalhar com ela com muita delicadeza, para que se lembrasse e sentisse não apenas a imagem do sonho, mas também as emoções por trás da imagem. É aí que está a parte mais profunda do sonho, a mensagem principal que o sonho quer nos contar. Quando ela conseguiu se tornar mais sutilmente consciente de suas emoções nesse sonho, percebeu que o sentimento predominante era de que tudo o que estava acontecendo não estava em seu poder e não poderia estar sob seu controle. Ela não pode impedir a morte. Ela não pode mudar o que sua mãe estava destinada a fazer. E ela começou a chorar, não tanto pela perda em si, mas pelo fato de ter percebido uma verdade muito importante para si mesma. Por ter uma alta posição social, ela estava acostumada a controlar tudo com muito rigor e a confiar apenas em si mesma na vida. Sim, ela viu todos os sinais de que sua mãe poderia ter morrido e tentou impedir a morte. A mulher admitiu que todos os funcionários a chamavam de demônio. Tamanha a rigidez com que ela tentava controlar absolutamente tudo. O sonho estava dizendo a ela: está fora do seu controle. E então fomos para um nível ainda mais profundo desse sonho. Do que se tratava toda essa situação? Ela foi para arquétipos muito elevados. Arquétipos divinos que diziam: você não pode ser ensinada de outra forma. Aprenda a se soltar. Aprenda a simplesmente aceitar o fluxo da vida, que você não pode controlar. Suas lágrimas se tornaram um riacho muito bonito. Ela mesma se tornou um belo riacho. E essa mulher grande e obesa se tornou muito graciosa, movendo-se e se contorcendo de forma muito bela. Ela entrou em um estado de fluxo, que não é controlar nada, que é apenas ser. Apenas um estado de ser. Apenas um estado de ser. Foi um trabalho muito bonito. O trabalho com sonhos é uma prática espiritual em que os sonhos são uma espécie de meio termo entre nossa realidade cotidiana e nosso eu original mais profundo, de onde tudo vem. Por meio dos sonhos, podemos chegar rapidamente ao nosso eu divino,
é o nosso eu real. E os sonhos proféticos são exatamente os sonhos que mostram algumas situações muito significativas na vida, quando não podemos mudar nada no cenário do evento que está por vir. Mas em qualquer sonho haverá exatamente a mensagem, a energia que podemos trazer para essa situação, para transformá-la em um recurso para o futuro. E então teremos uma oportunidade, minimamente traumatizante para nós mesmos e para os outros, de viver esse evento de forma que ele não destrua, mas, ao contrário, crie a situação mais difícil, que pode ser mostrada em um sonho profético, pode nos tornar mais sábios, mais fortes. Isso é o que se chama de envio profundo do sonho e trazer a energia do sonho para outra realidade. É assim que acontece a ociosidade do yin e do yang, noite e dia, que dá origem a um estado holístico de consciência. E então dominamos a habilidade de trazer as mensagens noturnas e seus recursos para a vida diurna. E isso não exige nenhum esforço nem despesas monetárias. Afinal de contas, o universo nos oferece sua ajuda todas as noites na forma de sonhos. Acho que os sonhos nem sempre podem ser avisos de eventos difíceis. Por exemplo, já tive sonhos em que os eventos simplesmente se repetiam em minha vida, e não havia nada de terrível no sonho em si ou no fato do evento ter se repetido. Ou essa é uma categoria diferente de sonhos? Quando vemos um sonho profético, sempre há algo que explica porque o criador do sonho mostra para nós. Você acha que ele, simplesmente por tédio, decidiu duplicar um evento para você? Se estamos sendo avisados, precisamos disso por um motivo. Há algo importante lá fora ao qual estamos sendo solicitados a prestar atenção, e podemos não apenas interpretar e entender a imagem do sonho, mas também sentir o que está por trás dessas imagens. Por exemplo, estou fantasiando neste momento, sonhei que encontrava uma pessoa. Não há nada de especial no sonho, apenas um encontro. E então eu o encontro na realidade diurna. E talvez eu me lembre do sonho enquanto estou conversando com essa pessoa. A propósito, muitos efeitos de déjà vu podem ser explicados pelo fato de que já vivenciamos algumas situações em nossa realidade diurna, em nossa realidade noturna, mas nos esquecemos disso. E, por não termos a habilidade de trabalhar com sonhos, talvez não nos lembremos de que esse evento já foi visto em um sonho. E então nos parece que é como se isso já tivesse acontecido uma vez e de alguma forma se repetisse. Talvez devêssemos prestar atenção a esse encontro. É claro que, nesse caso, podemos nos perguntar, por que eu precisava de um sonho assim? Porque foi sugerido que eu prestasse atenção a essa reunião com antecedência. E se não houver nada de extraordinário ou especial no evento do sonho em si, você pode prestar atenção na atmosfera da reunião ou no humor dos participantes. Você pode se lembrar e viver novamente de forma mais consciente o que sinto quando vou a uma reunião. Quando falo com essa pessoa, é importante sentir essas sensações sutis. Elas serão a chave para entender as mensagens dos sonhos. E então saberei melhor como construir um relacionamento com essa pessoa. E se eu obtiver camadas mais sutis de informações, talvez a reunião seja bem diferente. Ou talvez nem aconteça. Afinal de contas, aquilo em que você gastaria sua energia e tempo já aconteceu no espaço dos sonhos. A conscientização é um grande poder para mudar qualquer realidade. Depois de entender a mensagem de um sonho, você pode voltar ao sonho, mergulhar na situação que ele oferece e, tendo consciência de sua mensagem, vivenciá-la de uma maneira diferente, incluindo as informações recebidas em uma conversa ou reunião. E então existe a possibilidade de mudarmos até mesmo um sonho profético. Afinal, ao compreendermos o que ele nos advertiu e mudarmos isso no espaço do sonho, influenciamos o espaço de nossa vida. Em muitas escolas espirituais e na física quântica, acredita-se que a base da nossa realidade cotidiana é o sonho. E, ao mudarmos o roteiro de um encontro em um sonho, mudamos também o roteiro de um encontro na vida. Então, qual é a fonte dos sonhos? O criador dos sonhos foi mencionado anteriormente. Drion Maquer é uma espécie de termo convencional cunhado por Arnold Mindell, o fundador da Escola de Psicologia do Processo. Para mim, essa é uma das áreas mais fortes e holísticas da psicologia moderna. Mindell é um físico quântico de formação inicial e um psicanalista junguiano de formação secundária. Ele aprendeu com os aborígenes australianos, estudou budismo e zen. Como resultado, ele combinou com sucesso esse conhecimento em um único sistema que funciona com sucesso em todos os vetores da psicologia e da psicoterapia. E a base dessa abordagem está na compreensão da natureza onírica de nossa consciência. O tema fundamental comum à física e aos sistemas espirituais é o princípio da essência, um estado não dual de consciência. Na física, essa essência pode ser chamada de espaços quânticos invisíveis, semelhantes a ondas,
que se manifestam como matéria. Nas tradições espirituais, essa mesma essência pode ser considerada como a divindade ou divindades que ligam os eventos na realidade cotidiana ou se manifestam como esses eventos. Mindel sugere chamar esse estado da essência de sonho. E esse sonho é precisamente a tendência ou força que cria nossas imagens noturnas, que, por sua vez, criam nossa realidade diurna. Por mais estranho ou incomum que possa parecer, os aborígenes australianos, os físicos quânticos, os budistas que praticam os tantras superiores e os professores de escolas de não-dualidade acreditam que a base do nosso mundo é o sonho. E não somos nós que sonhamos, mas o Criador do sonho que nos sonha. Somos parte do sonho. Lembra-se da famosa história do sábio chinês Zhuangzi? Certa manhã, ele disse a seus alunos que havia sonhado que se tornara uma borboleta que esvoaçava de flor em flor no jardim e que agora estava preocupado. Seus discípulos ficaram muito surpresos e lhe perguntaram: Mestre, o que é que o está perturbando? Afinal, foi apenas um sonho. Ao que Zhuangzi contestou: Vocês estão enganados se pensam que não há motivo para preocupação. Agora que estou acordado, estou intrigado. Tenho sérias dúvidas. Se Zhuangzi podia sonhar que se tornava uma borboleta, porque a borboleta não podia sonhar que se tornava Zhuangzi. Então, quem é quem de fato? Eu sou a borboleta que sonha que se tornou Zhuangzi ou sou Zhuangzi que sonha que se tornou uma borboleta? Muitas escolas espirituais de não-divindade e física quântica acreditam que nossa vida de sonho é apenas uma ilusão na consciência do Criador. Seu grande sonho. Em um diagrama, ele poderia se parecer com o seguinte. O sonho interage com o espaço do sonho e da fantasia e com a realidade convencional. A seta na figura mostra como a realidade dos sonhos noturnos e os vários eventos da realidade diurna emergem da essência, o Criador de sonhos. Portanto, o Criador de sonhos é aquele espaço ou estado de consciência, nosso estado original, do qual nascem as visões noturnas, que depois dão origem à nossa realidade cotidiana habitual. Assim, os sonhos noturnos são o espaço intermediário e de conexão entre a realidade diurna e a nossa consciência essencial. E a capacidade de atravessar as imagens noturnas até sua fonte é precisamente a mais alta pilotagem no trabalho com os sonhos. No nível mais primitivo, podemos simplesmente interpretar as imagens dos sonhos e entender sua conexão com a realidade diurna. O próximo nível é a capacidade de usar os sonhos na vida cotidiana e, graças a eles, resolver várias situações da vida, receber poderes e energia dos sonhos para a vida toda. Além disso, é possível desenvolver a capacidade de viver e se realizar igualmente na realidade diurna e noturna, quando temos um estado de presença e consciência 24 horas por dia. E o nível mais elevado da prática dos sonhos é a presença ininterrupta na própria essência. Em algumas literaturas sobre sonhos, isso é chamado de Yoga da Luz Clara, quando você pode estar presente simultaneamente em todos os 3 níveis do diagrama acima. E você pode chegar a esse estado de consciência do Criador por meio da prática de sonhos noturnos comuns do dia a dia. É tudo uma questão de motivação e prática. O que me impressionou pessoalmente com a abordagem processual do trabalho com sonhos é que, durante minha primeira experiência de trabalho com meus sonhos, experimentei esses estados e entrei nesses espaços, que só me foram revelados após horas de práticas meditativas. E em 20 a 30 minutos de trabalho com sonhos, sem muito esforço, apenas por meio de realizações, consegui resolver situações que me preocupavam. Simplesmente unindo-me ao estado essencial. Porque nos estados não duais de consciência não há problemas. O Criador dos sonhos não pode ter problemas. Afinal de contas, Ele é o Criador deles. E, ao compreender a ideia de qualquer situação problemática, você começa a vivê-la de uma maneira completamente diferente. A situação não muda, mas você muda sua atitude em relação a ela. E então, em vez de um pesadelo que pressagia grandes problemas, essa situação ou um sonho sobre ela se torna seu professor e aliado. E tudo isso é possível por meio de qualquer sonho que temos todas as noites. Para mim, os sonhos noturnos e noturnos são uma prática espiritual diária. É o meu guru que me conecta com minha própria natureza divina. E isso é feito sem nenhum esforço ou custo monetário. Afinal de contas, vamos para a cama todas as noites, com um pouco de prática e consciência. O tempo anteriormente inútil apenas para a recuperação física se transforma em uma jornada fascinante, cujo objetivo final é encontrar a si mesmo.